Amém. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é o quarto dia dessa campanha. Amém? Amém. Quarto dia dessa campanha. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Amém? Aleluia. Hoje é o quarto dia dessa campanha e creio, irmãos, irmãs, que Deus vai operar grandemente em nosso meio. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que hoje, sexta-feira, amém? Onde o inimigo tem operado grandemente, aleluia, nas vidas aí fora, trabalhando em meio às vidas aí fora, irmão, tentando matar, tentando destruir e tentando roubar a paz das pessoas. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de São Mateus. Aleluia. De Salmos, melhor dizendo. Amém? Salmos 37. Aleluia. Livro de Salmos, capítulo 37. Amém? Aleluia. Vamos ler apenas 9 versículos, bem? Que nos diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, Aleluia. nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seus caminhos, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Oh, glória. Amém. Amém. Podem se assentar, amém? Amém. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmão, que essa palavra que Jesus disse aqui aos discípulos, Jesus disse, irmãos, aleluia, para que aquele povo, primeiramente ele disse aqui para os seus discípulos, Amém. amém? Aleluia. Para aqueles que estavam servindo a ele, né? Que ele disse que é para aquele povo confiar nele, irmãos, dizendo essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, e se vós permaneceste na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Jesus começou dizendo isso, irmão, para aquele povo que estava ali com ele. Porque tinha um povo que estava servindo a ele, tinha um povo que estava ali caminhando com ele. Mas Jesus, irmão, estava dizendo ali para aquele povo que estava tentando matá-lo. Porque tinha um povo ali tentando matá-lo, igreja. Tentando a igreja do Senhor apedrejá-lo. E a palavra de Deus nos diz aqui que Jesus já estava sabendo da intenção daquele povo ali. Porque ele disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois vós, descendência de Abraão, contudo procura matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Aquele povo estava tentando matar Jesus ali, irmãos, porque a palavra de Deus não estava nele. Ele não cria que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. Ele estava
estavam acreditando, irmãos, que Jesus era um qualquer, uma pessoa qualquer ali do meio do povo, que chegou ali para falar na cabeça deles, tentar ludibriá-los, igreja do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz aqui que Jesus era um homem, igreja do Senhor, que estava ali fazendo a vontade de Deus. Estava ali, igreja do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E a palavra de Deus nos fala aqui, irmãos, aleluia. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque Jesus, irmão, estava sabendo que aquele povo ali não estava liberto. Glória a Deus. O Deus. irmão estava ali tentando achar algo de Jesus para matá-lo. E a palavra de Deus nos diz que Jesus falando com aquele povo ali, igreja do Senhor, aquele povo tentou matá-lo, pegando pedras ali para atirar em Jesus. E Jesus teve, irmãos, que sair dali, aleluia, sair dali, irmãos, escoltado pelos seus discípulos, por muitos deles, igreja do Senhor, e sair dali para não ser apedrejado ali. E a palavra de Deus nos fala aqui, irmãos, que aquele povo não estava sabendo o que estava fazendo ali com Jesus. Porque eles não sabiam quem era Jesus. Eles não sabiam, irmãos, que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Agora nós vemos aqui, irmãos, a palavra de Deus nos dizendo aqui no livro de Salmos, capítulo 37, que nos diz aqui: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Glória a Deus. Nós não devemos, irmãos, ter ideia daqueles que praticam esse tipo de iniquidade. Porque nós sabemos que nos nossos dias, irmãos, tem muitas pessoas assim também. Tem pessoas dessa forma, procurando matar a igreja do Senhor, aqueles que estão verdadeiramente servindo ao nosso Deus. Aleluia. Procurando tirar, irmão, da presença de Deus, aqueles que estão servindo ao nosso Deus. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Essas pessoas, irmãos, aleluia, Deus dá um tempo para eles, para que eles possam, Aleluia, perceber que Deus é Deus, que Deus é o nosso Pai, irmão. Aleluia. Jesus. Agora, se eles ficam, igreja do Senhor, tentando matar o povo de Deus, tentando tirar daqui da terra o povo de Deus, que vem trazendo a mensagem da palavra de Deus, Deus também não tem dó nenhuma. Deus não tem dó nenhuma deste povo. Porque a palavra de Deus nos fala aqui, irmãos: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Para aqueles que estão servindo a este Deus maravilhoso. Nós não estamos aqui, irmãos, falando de um povo, falando, irmão, de um certo tipo de homem aqui da terra. Estamos falando aqui do Filho de Deus. Que ele veio trazer a palavra de Deus para nós, para nos tirar daqui, aleluia, para nos tirar deste lugar aqui, irmão, para servi-lo. Quantas pessoas hoje, irmão, têm determinado que Deus é Deus, que Jesus é Jesus, e têm se rendido aos pés do Senhor, e têm alcançado a salvação de suas almas e a salvação de sua família. Glória a Deus. Diz aqui: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Aleluia. Aleluia. Deleitar em Deus, igreja do Senhor, é ficar na presença de Deus, é ficar nos caminhos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque nós temos, igreja do Senhor, algo para receber de Deus se nós estivermos na presença do Senhor. Temos algo para receber do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Aleluia. Aleluia. É maravilhoso, igreja do Senhor, entregar nosso caminho nas mãos de Deus. Aleluia. É maravilhoso, igreja do Senhor, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Aleluia. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Aleluia. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Onde todos vão ver, igreja do Senhor.
onde todos vão ver como o homem e a mulher que serve a Deus adora o Senhor, serve a esse Deus maravilhoso, aleluia. Descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam em seus caminhos, por causa do homem que executa astutos intentos. É isso que Jesus estava fazendo aqui, irmãos, porque Jesus estava sabendo que aquele povo não estava acreditando nele. Aquele povo achava que Jesus era um qualquer, era uma pessoa qualquer ali no meio do povo. Que Jesus era uma pessoa, a igreja do Senhor, que veio ali para falar na cabeça dele. Que veio ali, a igreja do Senhor, para falar, aleluia, na cabeça desse povo. Para que eles pudessem alcançar ali o que Jesus estava falando. Mas Jesus estava dizendo a verdade, que Jesus veio de Deus. Aleluia. Que Jesus veio do Pai, aleluia. Louvado seja Deus. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer mal. É isso que Deus quer de nós, igreja do Senhor. Que nós não nos indignamos para fazer o mal aqui na terra. Que nós procuramos fazer o bem, porque tem muitas pessoas aqui precisando de Deus. Precisando do auxílio do Senhor, igreja amada. Aleluia. E nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Aleluia, meu Deus. Nós estamos aqui para fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade de Deus. Aleluia. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa ir e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que prosperam no Senhor herdarão a terra. Glória a Deus. Aleluia. E essa terra, irmão, Deus não está falando daqui. Deus está falando lá do céu, igreja do Senhor. Deus está falando lá do céu para nós aqui nesta noite. Não é essa terra aqui que Deus tem para nós. Aleluia. Deus não quer, igreja do Senhor, que nós ficamos aqui. Deus está nos preparando, igreja amada do Senhor, para nos levar com Ele. Quando Jesus voltar aqui na terra. Deus está nos dizendo para acompanhá-lo, para voltar com Ele. Agora aqui, irmãos, nós estamos vendo aqui a palavra do Senhor, no capítulo 17, do versículo 34, no capítulo 17, os justos clamarão, e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Aleluia. Deus nos livra de toda elas, igreja do Senhor. Deus nos livra de toda aflição. Aleluia. Aleluia. É só nós servirmos ao Senhor, porque Ele vai nos livrar de todas elas. Ele vai ter livrado cada um dos seus filhos aqui na terra. Verdade, Senhor. Aleluia. Quantos livramentos, igreja, nós pretendemos dizer aqui que nós recebemos do Senhor? Quantos livramentos, quantas curas, aleluia, nós recebemos de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de tudo. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. A malícia matará o ímpio, os que aborrecem os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Amém? Nenhum daqueles que confiam em Deus será punido de forma alguma. Deus, Ele tem, igreja do Senhor, aleluia, tem algo maravilhoso para nos dizer, para nos falar a cada dia aqui nesta noite. Tem pessoas, igreja do Senhor, que se afastam do caminho de Deus e não sabem, igreja do Senhor, por onde procurar voltar, por onde andar, aleluia. Mas Deus, Ele tem, igreja do Senhor, um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada irmão, de cada irmã, aleluia, para fazê-lo voltar, para colocando diante dele, igreja do Senhor, aleluia, ali as suas dependências, para que eles possam voltar com Deus, voltar com o Senhor, igreja amada, aleluia, para que Deus possa, igreja amada do Senhor, ali se alegrar no lar dele, na vida, na família, aleluia. Deus Santo, Deus bendito, louvado seja, Pai, o nome do Senhor. Ele é Deus para todo sempre, igreja do Senhor. Glória.
que no livro de Jeremias diz assim: porque eu pensei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Deus sabe, diz o Senhor, os pensamentos que Ele tem para cada um de nós aqui nesta noite. Deus conhece, igreja amada, aleluia, a vida de cada um de nós aqui nessa noite. Aleluia. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me ouvireis e orareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração. Aleluia. É Deus, igreja do Senhor. Esse é o nosso Deus, aleluia. Quando nós ouvimos a voz de Deus, igreja do Senhor, nós não temos por onde fugir, não temos para onde correr, igreja do Senhor. Quando Deus fala conosco, aleluia, não tem para onde correr, porque Ele conhece o nosso clamor, Ele conhece as nossas orações, Ele conhece, igreja do Senhor, aquilo que precisamos a cada dia, a cada momento. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele sabe, igreja do Senhor, aquilo que nós precisamos. Aleluia. Porque é Ele, igreja do Senhor, que conhece, aleluia, o nosso ser, conhece a nossa vida, conhece, igreja do Senhor. É por isso que Jesus falou ali com aquele povo. Jesus foi, igreja do Senhor, falou com eles ali que eles estavam servindo a demônios. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Aleluia. Jesus sabia que aquele povo ali, igreja do Senhor, estava tentando matá-lo. Jesus sabia, igreja do Senhor, que aquele povo ali estava tentando ali acabar com a sua vida. E Jesus conhece, igreja do Senhor, o nosso coração, conhece o seu coração. Aleluia. Jesus sabe, igreja do Senhor, quando nós estamos servindo a Ele e quando não. Verdade, Senhor. Jesus conhece tudo, igreja do Senhor. E é por isso que Jesus, Ele ouve, igreja do Senhor, quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração. Glória. Aleluia. Jesus conhece o nosso lar, conhece a nossa família. É, Deus. Jesus sabe, igreja do Senhor, aquilo que nós precisamos. Aleluia. Bendito é o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Jesus é aquele que conhece, igreja do Senhor, ali as nossas vidas. Esse aqui, né? Aleluia. Amém. Jesus é aquele que conhece, Deus Senhor, as nossas vidas. Jesus conhece, Deus Senhor, o nosso caminhar, o nosso levantar, o nosso deitar. Ele conhece tudo. Aleluia. Ele sabe, Deus Senhor, quando nós estamos verdadeiramente servindo a Ele e quando não. Verdade, Senhor. Aleluia. O Salmo 23, no versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, aleluia. Jesus conhece que o Senhor é aquele que está servindo a Ele, aleluia. É por isso que Ele tem, igreja do Senhor, tem muita paz para nos dar. Ele tem muita paz para nos dar, igreja do Senhor. Quando nós estamos servindo a Ele, nós estamos, igreja do Senhor, com os braços abertos. Senhor, eu estou servindo a Ti. Senhor, olha para minhas fraquezas, Senhor. Olha para minha fraqueza, Pai. Olha, Senhor bendito, para minha fraqueza. Louvado seja Deus. Nós devemos colocar, Senhor, na presença do Senhor. Senhor, Aleluia. olha para minha fraqueza. Aleluia. Olha para minha família, Senhor. Olha para o meu povo. Aleluia. E Deus, igreja, Senhor, Ele vem com o olhar atento para as nossas vidas. Ele vem com o olhar atento, igreja do Senhor, tentando cuidar das nossas vidas como verdadeiros filhos dele. Como homens e mulheres, igreja do Senhor, que enquanto estivermos aqui, igreja do Senhor, nós não somos, eternos, nós não somos, igreja do Senhor, santos, mas nós ainda pecamos aqui, ainda havemos de pecar aqui, igreja do Senhor, ainda havemos de falar, aleluia, coisas que muitas das vezes não agradam o Senhor. Muitas das vezes não agrada a Deus, às vezes nós falamos coisas, igreja do Senhor, aleluia, quando estamos aborrecidos, quando estamos, igreja do Senhor, assim, fora de nós falamos coisas que não agradam o Senhor, mas depois nós vemos e recorremos contra Deus. Senhor, olha aquilo que eu falei, olha aquilo que a minha palavra disse, Senhor.
perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas, porque eu sei, Senhor, que eu quero servir. Eu sei, Senhor, que eu preciso agradar o Senhor. Aleluia. É por isso que a palavra do Senhor nos diz aqui: confia no Senhor e faz o bem. Aleluia. E verdadeiramente serás alimentado. Amém. Glória a Deus. Deleita-te também no Senhor deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Amém. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós vemos pessoas da igreja do Senhor falando coisas aí fora, igreja do Senhor, que entristece a Deus, entristece o Senhor. Aleluia. Mas depois a pessoa chega para Deus e fala: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoe. Deus, ele é poderoso para perdoar, igreja do Senhor. Aleluia. Deus é poderoso para perdoar. Aleluia. Porque nas mãos do Senhor, aleluia, se encontra todo o poder do céu e da terra. E Deus, a igreja do Senhor, ele é vivo. Deus é vivo para ouvir o nosso clamor. Deus é vivo para ouvir nossas orações. E ouvir, Senhor amado, aleluia, aquilo que precisamos ouvir da boca de Deus. Aleluia. Deus, ele é poderoso, igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seus caminhos, por causa do homem que executa astutos intentos. Porque nós vemos que tem muitos aí fora, Senhor, dessa forma. Tem muitas pessoas aí fora prontas para buscar, aleluia, aqueles que estão servindo a Deus, fazer com que eles desagradem o Senhor. Mas Deus é poderoso, Senhor, porque Deus está sempre perto de nós, sempre perto daqueles que ouve a palavra de Deus e espera nele, aleluia. Deus está sempre perto, Senhor, daqueles que estão fazendo, a palavra do Senhor, está ouvindo, Senhor, a palavra de Deus, está tentando, Senhor, fazer que a palavra do Senhor venha de encontro às nossas vidas, aleluia. É por isso que Deus vem dizendo aqui para nós: deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. É por isso que Deus está nos dizendo aqui que nós não devemos nos indignar para fazer o mal. Devemos fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade deste Deus maravilhoso. Amém? Aleluia. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Oh, glória! Aleluia! E essa terra, irmãos, Jesus foi nos preparar lá no céu. Ele foi preparar lá no céu essa terra para nós, igreja do Senhor. E nós não devemos, igreja do Senhor, ficar aqui pensando que nós vamos morrer e vamos ficar por aqui. Porque nós temos um destino eterno. Tanto aqueles que estão servindo a Deus, como aqueles que não estão. Temos um destino eterno para fazer a vontade de Deus. Aleluia. E a vontade do Senhor é essa, que aqueles que estão servindo ao Senhor, quando morrer aqui, que o Senhor possa subir com Ele. Mas aqueles que não estão servindo a Ele, possa descer para baixo. Aleluia. Como diz aqui a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, foi essa palavra que Deus falou para mim, amém? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada irmão, de cada irmã aqui nesta noite, amém? Aleluia. Santo Deus. Vamos ouvir nossa pastora, amém?